Muito bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Esse é o programa GBM Entrevista, em que a gente traz médicos, especialistas que cuidam de melanoma e câncer de pele para contar um pouco mais sobre os bastidores do combate à doença. E a convidada de hoje, convidada especial, Mariana Meirelles, ela é dermatologista, ela trabalha no Centro de Oncologia da BP, da Beneficência Portuguesa, e é coordenadora do curso de formação em cirurgia micrográfica da SBD, SBCD e membro da diretoria do GBM. Obrigado, Mari, de ter aceito o convite. Obrigada a você, Ivan, é um prazer. E a gente está trazendo agora, nessa primeira leva de convidados, apenas as pessoas que já tiveram Covid. E então a gente está selecionando as pessoas que já tiveram para retornar aqui para o estúdio, né? A gente ficou muito tempo fazendo live é um pouco chato, a gente não aguenta mais, então é mais legal gravar aqui. Então primeiro eu queria perguntar, Mari, como é que foi aí o seu Covid? Como é que foi a sua experiência? O meu Covid, graças a Deus, a minha experiência foi muito leve, né? Eu perdi o olfato, basicamente, tive um pouco de dor no corpo, um pouquinho de cefaleia, não tive febre. Fui bem tranquila, graças a Deus. Vamos dizer que eu fui a premiada de ter recebido o Covid logo no começo da pandemia, então foi um certo pavorzinho. Mas tive uma grande sorte de ser uma evolução muito favorável. E dosou o IgG depois, não? Não dosei. Não dosei. Eu fiz o PCR, ele veio positivo, minha filhinha teve um febrão, meu marido também teve. E aí depois, como tinha que pagar pelo convênio, eu decidi que não, independente de eu ser IgG positivo ou não, eu iria aderir a todos os cuidados que eram recomendados, então pra mim não faria diferença nenhuma. Entendi. Se eu estivesse positiva ou não. Não entrou na noia. Não entrei na noia. Porque agora tem competição, né, do IgG, quem tem o IgG mais alto. Tem umas tias minhas que competem lá, isso aqui é mais alto, tal, sua tia pegou, mas não pegou direito. Tal. Que logo que eu tive IgG positivo era... Luxo. Era objetivado, né? Era luxo. Bom, e hoje a gente vai falar, entrando nesse tema também, pegando o gancho, sobre basicamente isso, assim, a gente teve na pandemia muita live, né, muito evento, o rosto das pessoas ficou muito em exposição. Eu acho que existiu esse abandono do corpo, deixa o corpo para depois, quando a gente puder sair de casa, mas o rosto foi uma preocupação. E existiu isso foi bem relatado, um aumento da procura para tratamentos estéticos, preenchedor, botox, outras coisas que os dermatos fazem e tal. E eu queria perguntar para a Mari é especialista em câncer de pele, mas também no consultório faz a parte estética também, né, Mari? O que você acha que teve mais procura para você? Assim? Teve mais procura em pacientes preocupados com a saúde da pele, o exame geral, ou teve uma procura mais estética? O que você notou um aumento depois da pandemia? Eu acho que logo após a pandemia o aumento foi da procura estética. Realmente, as pessoas se olhando ali no Zoom e ficava lá, né, sobrancelha aqui e tal. E principalmente a toxina, porque muitas vezes você tá de máscara, mas o olhar, né, tá realçado, as pessoas, o olhar tá em alta, né? Então a toxina botulínica foi muito procurada. Então, assim, eu acredito que houve uma certa informação em relação à fotoproteção, o próprio GBM teve uma live de fotoproteção super boa, então as pessoas se preocuparem em procurar um protetor ideal, as empresas também fizeram bastante live, então os tipos de protetor, com cor, sem cor, qual que é o ideal para você. Então, quanto à proteção solar, eu acho que houve uma procura, mas foi muito mais da questão estética mesmo. Entendi. E, assim, uma dúvida que eu tenho, o paciente que procura lá o seu consultório para uma queixa estética e tal, essa pode ser uma chance dele ser examinado por completo? É uma chance dele falar, olha, essa pinta tá estranha? Ou você acha que como é que funciona? Com certeza, né? Eu sempre falo que nós médicos temos a obrigação de zelar pela saúde do paciente como um todo. Mesmo quando você é procurado para questão estética, né? Claro, muitas vezes o paciente agenda um procedimento, né? Então, agendou um bioestimulador, uma toxina, não uma consulta. E aí você tem aquele horário para fazer aquilo. Mas eu sou uma pessoa que sempre checo. Olha, se é um paciente meu mesmo, eu checo sobre a nossa consulta de rotina estar em dia, né? Ou então a gente vai ter que marcar. Muitas vezes o paciente, por ser já meu paciente, doutor, eu tenho uma pinta para olhar, e aí a gente acaba fazendo uma dermatoscopia, nunca existe hoje não dá, né, pra gente, sempre a gente vai examinar.
E muitas vezes quando o paciente vem só para um procedimento estético, não era um paciente antigo, eu questiono se ele tem checado as pintas, se ele faz o exame anual. Então sempre reforçando a importância disso, do médico ser médico com um M maiúsculo mesmo, né? Independente da questão estética. Isso é muito legal, assim, eu pego às vezes lá no AC mesmo, paciente de melanoma que fala, procurei uma dermato estética e ela viu essa pinta e falou, tem que tirar. Eu fui para fazer outra coisa, tem que tirar. Eu sempre pego o contato e tento escrever um e-mail parabenizando, porque realmente esse é o caso que, poxa, mudou o curso daquela doença, né? Sim. Provavelmente a pessoa não estava nem se ligando daquela pinta e ter ido fazer aquele botox, sei lá, qualquer coisa. Poxa, aquele médico, aquela dermato mudou a vida daquele paciente. Sim, né? eu tenho um caso clássico de uma paciente que era mãe de uma paciente minha, na verdade, que ela queria que a mãe se sentisse mais bonita e queria que fizesse um preenchimento labial. E ela sentou na minha cadeira, na hora que eu joguei a luz, eu vi um vaso celular no lábio. E aí eu falei, olha, a gente vai biopsiar essa lesão e tal, e expliquei. Era uma lesão pequena, acabei fazendo até a cirurgia de Mohs nela. E depois, né, depois de tudo... Ficou inchado, ficou bom, era o que ela queria, lábio mais depois grosso. Depois de tudo, a gente cuidou da cicatriz, cuidou do preenchimento, depois fez um monte de... Então, eu acho que é super importante isso, né? O médico fazer os diagnósticos. Eu sempre falo que quem acha que dermatologista não salva a vida não sabe de nada. Porque o dermatologista salva muitas vidas no diagnóstico precoce de um melanoma, por exemplo, né? Não é uma coisa tão óbvia, né? Não é tipo que nem um tiro na barriga que, se não for... Não é, mas salva a vida 1 ano e meio, 2 anos na frente, que teria uma evolução completamente diferente. Com certeza, né? Com certeza. Legal. Então, acho que fica o recado, assim, para quem for passar, né? Fazer... se tiver uma pinta incomodando, né? Não perca a chance de dar uma... E eu acho que é sempre importante, né? Assim, os pacientes, às vezes eu falo, olha, vamos fazer o exame do corpo todo. Não, doutora, mas não tenho nada, não tenho nenhuma pinta... Esse é o ponto, não tenho nenhuma pinta pra fora, ou uma pinta gordinha. Então, isso é um conceito tão errado, né, gente? O melanoma, ele pode ter... Claro, ele pode ser o nodular, que, né, um crescimento rápido, mas a gente tem muitas vezes um extensivo superficial, um lentigo maligno, ou um névio displásico, enfim, um névio atípico, que ele não é elevado, né? Então, assim, isso não significa nada. Eu falo sempre que, assim, independente é sempre importante. Fora que o seu olhar, ele não é um olhar dermatoscópico, né? Que é quando a gente olha por dentro, com a lupa, de vários aumentos e consegue ver se é uma pinta... Muitas vezes tem paciente que fala assim, nossa, doutora, essa eu nunca imaginei que poderia ser alguma coisa, né? Então, isso é a questão do especialista, né? E Mari, qual que é agora falando do exame de rotina, né? O exame de pele que deve ser feito procurando o câncer de pele. Qual que é a regra geral, assim? Com que frequência que o paciente deve procurar um dermatologista para avaliar as pintas? Só quando ele tiver algum sintoma, uma vez por ano? Como é que funciona? Sim, a gente sempre divide os pacientes em alto, baixo risco, né? Então, assim, se você tem um monte de pintas já sabidamente, que são pintas atípicas, se já faz um mapeamento, a gente já sabe que segue uma regra diferente, às vezes de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, isso vai com o seu dermatologista. Na população geral, a gente fala que pelo menos um exame uma vez ao ano seria o ideal, né? Tá, uma vez por ano. Uma vez por ano, no mínimo, seria o ideal. Né? Porque muitas vezes quando você vai ter um sintoma, ele já pode ser um sintoma de algo que poderia ser diagnosticado antes de ter esse sintoma, né? Tá. Então, justamente por esses exames de dermatoscopia, da gente conseguir vasculhar o paciente, por exemplo, couro cabeludo é uma área que o paciente não examina, né? A gente sempre tem os cabeleireiros agora, até o nosso GBM mesmo, né? Faz todos esses juntos contra o melanoma, o pessoal da tatuagem sempre tentando orientar o pessoal manicure e tal, mas existem áreas que são difíceis de você mesmo se fazer o autoexame, né? Que é legal também. Né? Essa era a minha próxima pergunta, assim, o autoexame. Assim, é importante também, acho, falar, assim, tem alguma validade isso aí, você fazer o autoexame ou não serve de nada? E também, assim, falar que 70% da população se baseia no SUS, né? Não vai ter realmente um dermato para passar uma vez por ano. Essa é a realidade
Então, é importante fazer autoexame? Vale de alguma coisa? Eu acho que é super importante. A gente sempre tem que se conhecer, né? Então, assim, você saber as pintas que você tem. É claro, você não vai conseguir fazer um exame aprofundado, né? Uma dermatoscopia, um acompanhamento. Mas você vê uma pinta nova que não tinha, né? Uma lesão que começou a sangrar. Então, assim, esse autoexame de você se olhar ou pedir para alguém, né? A gente tem um laboratório que faz a propaganda do dálmata, né? A dálmata mãe olhando dálmatinha. Então, assim, alguém olhar por você, sua esposa. Eu faço diagnóstico de melanoma em homem muitas vezes porque a esposa fez o diagnóstico. Essa pinta não estava assim, ela cresceu. E já fiz assim, de um paciente muito querido, que o diagnóstico foi feito pela esposa, né? Eu só biopsiei e confirmou um melanoma, né? Então a gente sim, eu acho que se a realidade da população brasileira, infelizmente, não é a realidade ideal que a gente gostaria, então eu acho que o autoexame, ele vem para ajudar, além de todas as medidas de fotoproteção, né? Que sempre vão estar ajudando também na questão do câncer de pele. Legal. Então, assim, o que você recomendaria para, sei lá, o cara que tem umas pintas ali, mas não tem, sei lá, condição de procurar um dermato ou, enfim, tá sem convênio, alguma coisa assim. Como é que ele faz o autoexame? O que seria o autoexame o próximo disso e tal? Primeiro, para assim, se esse cara é solteiro ou se esse cara é casado, né? Eu tô falando cara porque, sabidamente, os homens se cuidam menos do que mulher, né? Você pode, com a ajuda de um espelho, né, se olhar para conseguir olhar atrás. Então, olhar entre os dedos dos pés, planta dos pés, região genital, sempre importante, esquecida, né? Se olhar. Então, assim, de frente é mais fácil, né? Couro cabeludo vai ser um pouco mais difícil, mas de repente, assim, todo mundo tem um barbeiro. Uma hora vai cortar o cabelo, pede para dar uma olhada, né? Se tem alguma pinta. E para a parte posterior, você usar um espelho que possa te ajudar, né? Então, assim, no ideal, assim, se a cada 3 meses você conseguir dar uma examinada, né? Que nem a gente pede sempre o exame de mama, né? Então, o exame de pele também, ele é importante nesse sentido. Né? Se você não consegue ter um dermatologista, um médico que possa te acompanhar de perto, eu acho que ele ajuda. Eu acho que 2 espelhos, né? Se tiver aquele Isso, de parede, 2 espelhos. Outro assim, né? Um de parede e um que você consiga se olhar. Tem uns trabalhos, acho que australianos, falando que a maioria dos melanomas era diagnosticado pelos pacientes lá, né? Então, assim, possivelmente aqui no Brasil a gente não tem tanta instrução, né? Quanto lá. Lá eles são super noiados com isso, tem propaganda na TV, mas, enfim, o número não deve estar tão longe disso, né? Eu acho que realmente a gente pode se atentar para o nosso organismo, né? E eu acho que, eu sempre falo, né? O câncer de pele é visível aos olhos, né? Eu recentemente perdi... É o único câncer que dá pra gente realmente olhar, né? Está nos olhos, né? Então, assim, você se conhecendo, obviamente uma pinta mudando, te chamando atenção, já te permite muitas vezes um diagnóstico muito mais precoce do que ela sangrando, né? Ela ulcerando, que a gente fala, né? Ferida. Então, eu acho que realmente a gente se conhecendo, você consegue ver que a pinta tá crescendo, né? Legal. Bom, então acho que o recado é esse. Se você vai num médico, num dermatologista, mesmo que não seja um dermatologista, um outro médico, pedir para ele dar uma olhada, né? Pelo menos ele teve ali uma noção e pode, pelo menos, encaminhar para um colega. Não perca a chance de pegar a lesão no comecinho, porque faz a diferença. Total. Essa é a Mariana Meirelles, dermatologista. Obrigado. Obrigada a você, Ivan. Foi ótimo. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.